Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que nós estamos trazendo para a Prosa com Bertaglia de hoje: segurança digital, responsabilidade de todos. Grande parte das organizações, de todos os tamanhos, passam por várias ameaças cibernéticas e que ocorrem, logicamente, de uma maneira até certo ponto constante dentro dessas empresas. Portanto, o elemento humano na segurança cibernética nunca deve ser subestimado, pois a boa conscientização é muitas vezes a maneira mais eficaz de reduzir o número dos ataques cibernéticos. Ferramentas e um programa sólido de conscientização cibernética podem trazer maior integridade e proteção às informações corporativas. Considerando que a segurança digital é responsabilidade de todos na organização, é necessário um programa holístico de conscientização sobre o assunto em todos os níveis da empresa, para mitigar efetivamente os riscos relacionados aos possíveis ataques. Tal conscientização passa por todos os níveis, incluindo os executivos e cada funcionário. Esse tema torna-se ainda mais relevante com a escalada do trabalho remoto. E nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para refletir comigo, eu tenho o prazer de trazer aqui, para prosear comigo, o meu amigo Adriano Cruz. Olha só que honra, que orgulho receber aqui para prosear comigo o Adriano. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Grande Paulo, é um grande prazer falar com você novamente. Certo que a gente tem interações aí quase que diárias, mas sempre é um prazer aqui poder gravar, falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho de negócios, que cada vez mais está no nosso dia a dia, né? E hoje, hoje a gente vai falar de um assunto. Quem não fala de segurança digital no seu dia a dia? Você fala com seus irmãos, você fala com seu chefe, você fala com seus amigos do trabalho, um assunto imprescindível no nosso dia a dia. Muito gostoso. Obrigado pelo convite, Paulo. E Bacana. aí é muito legal estar aqui com a gente, tá? Bacana, Adriano, meu caro amigo, fantástico tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia. Antes da gente ingressar aí, o Adriano, para falar desse tema fantástico, você já fez aí um spoilerzinho, né? Primeiro vamos pedir para o pessoal curtir aí, se inscrever no canal, né, que isso faz uma diferença danada, acionar lá o sininho para ser notificado. Nós não estamos em busca de seguidores, mas em busca de pessoas que queiram assistir às nossas prosas. Esse é o grande objetivo nosso. Adriano, antes de entrar e falar de segurança, fala um pouquinho de você para a gente. Falo sim, Paulo, é um grande prazer. Bom, meu nome é Adriano Cruz, eu já trabalho com tecnologia há praticamente 35 anos, quase 40 anos aí trabalhando com tecnologia, então a gente já viu desde o começo, né, onde a tecnologia sempre era já era um fator importante, 40 anos atrás, imagina hoje, né? Hoje a gente absolutamente não conseguiria fazer muita coisa se a gente não tivesse os nossos computadores nas nossas mãos, que não tivesse aqui essa oportunidade. Olha só, quem imaginaria que há 30 anos atrás a gente poderia estar aqui ao vivo, falando com duas pessoas em locais distantes? Fantástico. Então, trabalho há 40 anos, já trabalhei em grandes corporações como Brastemp, Whirlpool, Estadão, Fast Shop, IBM, já tive várias conversas, vários projetos que eu participei com o Paulo, muito bacana, e eu tive o prazer de frequentar aí ambientes corporativos com o Paulo, que me trouxe muito orgulho, e eu fico sempre lembrando de casos importantes que nós fizemos juntos. Bacana, bacana, Adriano. É muito legal isso, né? Estarmos juntos aqui, conhecer pessoas do bem, né? E trabalharmos
na mesma verve, na mesma direção, esse é o grande objetivo. Adriano, vamos falar um pouco. Aliás, quando a gente fala de segurança cibernética, a gente sempre lembra em tecnologia da informação, né? O pessoal de TI, jogar carga lá para o pessoal de TI, mas hoje já existe um viés um pouco diferente, ou seja, quando nós falamos de segurança e responsabilidade de todos, de certa forma, nós estamos dizendo que não é só de TI. Então, como é que isso. Até porque, né, o Adriano, mudou muito. Teve uma época em que só o pessoal de tecnologia tinha acesso a equipamentos de computação, né, os dispositivos. Hoje todo mundo tem acesso a esses dispositivos. O que você conta para a gente? É verdade. Acho que é importante, né? Eu queria falar um pouco da empresa que eu estou hoje, que é a NineNet, né? Nós somos uma empresa especializada em segurança digital. Então, a gente tem as nossas verticais de segurança e de privacidade e outras verticais de serviços gerenciados. Mas falando exclusivamente de segurança e de privacidade, que para nós são coisas diferentes, isso é o dia a dia, como eu falei um pouco na minha introdução, isso é o que reza o nosso dia a dia, né, Paulo? Hoje, você recebe uma ligação, né, falando hoje como pessoa física, tá? Você com o seu CPF. Quantos de nós já não receberam uma ligação do banco pedindo, por favor, eu sou do banco, qualquer um desses grandes bancos, pedindo, eu quero confirmar sua senha. E quantos já não caíram nesse golpe? Um negócio tão simples, um negócio tão básico, que ainda pessoas ainda caem em golpes assim tão corriqueiros. Mesma coisa do e-mail. Você recebe um e-mail que você não conhece o destinatário, com uma promoção, viagem para Cancún, ganhando toda a passagem aérea de graça. Aí você clica e aí ele coloca um cavalo de Troia no seu computador, coloca lá um softwarezinho e começa a rastrear todos isso. Então, isso aqui é só um aperitivo aqui, é só um drinkzinho de entrada do que a gente vai falar. Então, segurança digital já não está mais só na responsabilidade do cara de tecnologia. Segurança digital está em todas as camadas, no executivo, que o executivo, né, das grandes corporações e no executivo das nossas casas, que somos nós, temos que pensar todo dia. Não basta mais só fechar a porta, Paulo. Fechar a porta da casa quando a gente entra. Hoje você tem que se preocupar com um dispositivo na porta da sua internet. Você tem que se preocupar hoje com as câmeras. Existem algumas informações que um percentual muito grande de câmeras, essas câmeras que a gente deixa para monitorar as nossas casas, elas ou não têm senhas, ou elas têm senhas corriqueiras, 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, olha o tamanho do perigo de hackers, né? Estão vigiando você sem você nem saber. Então, a gente vai falar bastante aqui nesses 30 minutos, mas fica aí o aperitivo. Segurança digital começa da casa, começa da gente, começa dos nossos filhos, começa em praticamente tudo que você faz hoje. Do mesmo jeito que você hoje lê um livro de história, hoje você também tem que estar conectado à tecnologia, independente da idade, independente do seu trabalho, independente do que for, você precisa estar conectados a essas características do mundo moderno. O mundo moderno veio, né? O mundo moderno trouxe todas essas características, tá, Paulo? E é interessante isso que você trouxe, né, Adriano? Eu percebo por aqui, porque para a pessoa rastrear o seu e-mail é muito fácil, todo mundo fica sabendo qual é o seu e-mail, né? E eu recebo muito e-mail aqui do tipo: estou enviando o currículo que você solicitou, né? Ou então segue o arquivo da Receita Federal. Só estou trazendo alguns exemplos para complementar um pouco daquilo que você falou. E aí tem um link ali, né? E muitas vezes você fica preocupado: "Olha, será que eu pedi realmente o CV, né, o currículo dessa pessoa?" E você vai ali e clica, e isso acaba, de certa forma, entrando no seu computador e impactando aí uma série de coisas. E esses ataques estão crescendo cada vez mais, né, Adriano? Estão crescendo sim, Paulo, porque você hoje, né? Hoje você com aí os ataques eles estão cada vez crescendo mais, porque hoje você tem robôs tratando disso. Há um tempo atrás eram pessoas, né? Pessoas de uma forma ou de outra, mas esse mundo ele acabou também
ficando cada vez mais sofisticado, né? Do mesmo jeito que cresceram os produtos, os serviços, esse produto fraude, esse produto invasão também cresceu. E aí os robôs estão trabalhando incansavelmente. E esses robôs, de uma forma ou de outra, conseguem entender o seu perfil e conseguem mandar informações até porque você desconhece. E falando um pouquinho de privacidade, é a mesma coisa que você chega numa loja hoje e deixa seu CPF, deixa seu nome, deixa seu RG. Então, o brasileiro, né, a gente teve aí em 2018 uma lei muito importante, onde foi da privacidade de dados. Por quê? As empresas tinham costume de não tratar o dado, o nosso dado, pessoa física ou o pessoa jurídica, da forma adequada. E veio uma lei aí com multas para acabar ajudando tudo isso. Então, a cada momento, Paulo, eu acho que é muito importante. Do mesmo jeito que hoje você toma cuidado com o seu trabalho, nas suas atividades, segurança é mais um cheque naquilo que você está fazendo. Se você não está acessando um site malicioso, se você está acessando um site que não tem um cadeadinho, se você está respondendo um e-mail, se você está recebendo uma ligação, se você está recebendo um SMS. Então, hoje isso já está lá, tem que estar no seu checkbox. O que eu vou fazer com tudo isso? Não é só mais uma questão que você deixa a marginal, que fica do seu lado, isso não vai acontecer comigo. Não, isso está a todos os momentos, em todos os níveis. Não é só os mais ricos, são os mais. Tem todas as classes financeiras, tem. Então, assim, isso acontece com todo mundo. Então, é muito importante você que está ouvindo a gente, os guias, ter seu próprio guia, né? E ficar atento a qualquer ação, porque essa ação pode estar de uma forma ou de outra aí acontecendo, né? Acontecendo para quê? Fraudar o seu nome, para usar o seu nome de forma inadequada em outro lugar, para conseguir créditos inadequados. E não é só uma questão, às vezes, de te roubar o dinheiro, é roubar a sua identidade, que também a gente ouve direto, né? Que você tem a sua identidade utilizada num outro meio para conseguir um crédito fácil. Então, parece que do jeito que eu estou falando, parece que é quase que impossível, né? Não, é só ficar atento. As coisas não acontecem por coincidência. A atenção, para mim, é a alma do negócio, para tudo que você está fazendo, como no seu trabalho. Muito bacana. E aí tem um ponto interessante que eu queria trazer à tona aqui, o Adriano, identificar uma perspectiva. Muitas vezes a gente fala que nós colocamos aí os agentes, né, os aplicativos antivírus dentro do computador e ele não protege, né? Ele protege 100%, Adriano? Como é que é a sua visão com relação a isso? É que o antivírus, ele era sempre aquele. Não existe nada hoje que é 100%, né, Paulo? Eu acho que a palavra pode ser muito clichê, a frase, né? Mas é uma verdade, né? Não existe. Até porque eles normalmente estão um passo na frente dos antivírus. A tecnologia do antivírus ela mudou muito, né, nos últimos 20 anos, né? Então você está colocando inteligência artificial nos antivírus. Mas eu diria para você que hoje os principais pontos de falha são por engenharia social. É um e-mail que você recebe e aí você retorna, e nisso aí você tem um phishing. É você colocar sua password sem querer, você escrever sua. Você usa a mesma password para tudo que você faz na vida. E aí, de uma forma ou de outra, ele obtém a sua password e ele entra no seu Instagram, ele entra no seu. E aí, quem é que já não sofreu desse golpe? Um amigo seu querido te manda um WhatsApp falando assim: ô amigo, eu tô aqui precisando de um dinheiro porque minha conta está bloqueada. Você tem como fazer um depósito nessa conta para mim de forma rápida? Quem já não passou por isso com um amigo? Então, assim, você vê como essas coisas estão no dia a dia da gente. E foi o antivírus? O antivírus, ele é importante, ele é imprescindível, é mais ou menos que nem seguro de carro, né, Paulo? Tem que ter, é muito importante ter. Vai evitar o acidente? Não, mas é importantíssimo você seguir as regras básicas e a engenharia social trouxe essa camada de preocupação extra
E aí tem Deep Web, tem Dark Web, a senha, você imagina. Hoje você facilmente não, né? Você acaba, de uma forma ou de outra, obtendo de uma grande corporação todos os usuários e senhas daquela corporação. E aí isso é jogado de uma forma ou de outra na Deep ou na Dark Web. Imagina, você usa a mesma senha para tudo. Ele, de uma forma ou de outra, ele encontrou sua senha para o Instagram, ele encontrou sua senha para o Facebook, ele encontrou sua senha. Então, eu diria que engenharia social, somada à tecnologia deles, essa combinação é que está trazendo essa vulnerabilidade no nosso dia a dia, tá, Paulo? Bacana. O Adriano, antes da gente ir para o segundo tempo, porque está passando rápido aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre engenharia social. Engenharia social. Engenharia social, ela, desde que o mundo ele veio crescendo, principalmente nas redes sociais, né? Se você olhar as redes sociais, elas tiveram um boom nos últimos 10, 12 anos, né? Então, todo mundo hoje tem um Instagram, tem um Twitter, tem um TikTok, tem um LinkedIn, tem um e-mail. Às vezes a pessoa tem mais de um e-mail, né? Tem um e-mail corporativo, tem um e-mail no Google, tem um e-mail no Yahoo, tem e-mail, e aí vai tudo isso. Essa engenharia social, ela trouxe essa vulnerabilidade, né? Ela trouxe a capacidade de pessoas de qualquer lugar do mundo se comunicar com a outra de uma forma muito direta. Então, hoje você está lá no Instagram, de repente você recebe um direct de uma pessoa te oferecendo essa, eu vejo sempre, né? Me mande um Pix de 10 e receba um Pix de 100, né? Quem já não viu isso, né? Isso é uma forma de engenharia social. Então, a pessoa, de uma forma ou de outra, está descobrindo ali a sua conta, está descobrindo o seu e-mail, está descobrindo. Então, ele, de uma forma ou de outra, ele vai buscar. Isso vem crescendo porque as redes sociais, porque a capacidade de ambição das pessoas que cada vez querem se comunicar mais, terem networks cada vez maiores, né, Paulo? Todo mundo se orgulha hoje. Não, eu tenho 200 mil seguidores, eu tenho 300 mil ou 200 milhões, né? Eu vi o Cristiano Ronaldo, ele tem 507 milhões de seguidores, né? Então, assim, essa nova geração, esse novo mundo que a gente está vivendo de seguidores, engenharia social, redes sociais, capacidade de se comunicar com qualquer um lugar do mundo, com um clique. Antigamente, né, como é que você se comunicava? Era muito difícil. Você tinha que mandar um SMS, você tinha que mandar um e-mail. Os anti-spams estavam aí funcionando. Hoje, os anti-spams tiveram que ter um nível de certificação gigante. Ransomwares, que, pô, o golpe, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Um dia desse, grandes corporações foram sequestrados dados. Sequestrados. Então, o cara pediu lá, um hacker pediu. Eu vou falar, né? Ele pediu 50 milhões para devolver os dados, para devolver, né? Devolver de uma forma um pouco esquisita de dizer, mas ele vai entregar novamente a senha e aí ele não vai abrir os dados, né? Então, pediu 50 milhões. Isso é o dia a dia do executivo, né? Esse é o dia a dia que o executivo tem que ir falando. E eu gostaria de ir um pouquinho para o lado corporativo, que eu acho que os executivos estão cada vez mais preocupados, mas eu acho que esse nível de preocupação talvez tenha que atingir uma outra camada, né? Porque a importância de progredir é muito importante. Não, legal. Eu acho que esse ponto aí eu gostaria de continuar contigo, porque Tá ele é bom, extremamente importante, mas no segundo tempo da nossa prosa. Vamos tá tomar bom. uma aguinha, um café, Vamos. vapt-vupt, como dizia o Chico Anísio, e a gente volta já já, pode ser? Pode ser. Obrigado, Paulo. Nos vemos em poucos segundos. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, uma prosa que é fundamental, principalmente para eliminar um pouquinho as dores de cabeça, aquelas dores de cabeça que muitas vezes ninguém imagina, seja lá no mundo corporativo ou nosso computador pessoal, que possa acontecer, né? No dia seguinte, alguém se infiltra no seu computador, rouba os dados, ou então faz solicitações que nunca você estaria esperando, e aí você tem um probleminha para resolver. E o Adriano foi muito feliz quando ele comentou, às vezes a nossa ambição financeira por dinheiro, às vezes nos leva a cair em algumas ciladas aí. Adriano, eu queria explorar um lado contigo, antes de nós entrarmos na parte de proteção
né, ou até mesmo de o que fazer, né, para a gente enfrentar essa realidade. Como é que estão esses profissionais de segurança na parte de tecnologia da informação? A gente tem profissionais bem preparados, temos quantidade de profissionais para trabalhar nessa área. Eu queria uma Legal, visão sua aí e depois a gente embarca, então, bacana. nessa parte de proteção. Pode ser? Muito legal, claro. Eu acho que assim, a gente tem muita gente capacitada, Paulo. Eu acho que as pessoas elas estão se preparando cada dia mais para esse novo mundo, né? O trabalho à distância, o trabalho internacional, né? Todo mundo já, né? Quem não tem um amigo que trabalha para outro país, né? Isso já está no corriqueiro de todo mundo, né? Então já está assim. Então os profissionais cada vez mais de tecnologia estão se preparando, estão estudando outras línguas, estão se adequando a esse novo mundo. A tecnologia também ajudou muito. A gente falou que o antivírus mudou completamente de como era 10 anos atrás, né? Está colocando uma camada de inteligência artificial, já não é mais uma discussão. Ah, nós vamos. Não, não, não. Já está no dia a dia. Então, inteligência artificial não é só para fazer negócio. Inteligência artificial também está no dia a dia para ajudar as companhias e a gente aqui a poder, porque é tanta coisa acontecendo que talvez só os humanos não sejam capazes de poder tomar conta de tudo isso. O número é suficiente? Não, Paulo. O número não é suficiente, eu acho que nenhuma da camada de tecnologia. Então, a gente cada vez mais vai ter que preparar mais gente. Eu acho que as faculdades têm uma missão, as entidades governamentais têm uma missão aí de incentivar, né, porque eu acho que ainda nós temos muita gente capaz, mas que precisa de ajuda, e eu acho que nós somos um país muito grande, nós temos 220 milhões de pessoas, todos eles muito capazes, que é uma questão, às vezes, só de ajudar para ele poder entrar no mercado de trabalho. E em tecnologia você pode fazer um monte de coisa, né, Paulo? Segurança é um dos tópicos, mas tem um monte de outras coisas. E dentro de segurança você tem segurança em cloud, segurança de perímetro, segurança de engenharia social, e aí vai um monte de outros tópicos dentro de segurança. Então, temos uma missão, tecnologia vem ajudando, mas eu acho que é aquela famosa luta, né, que é outro clichê entre o rato e o gato, né? Então a gente está sempre atrás do ratinho, encarando que a gente é o gato. Mas o caminho é promissor e todo dia a gente está aprendendo coisas novas, Paulo. Coisas novas, Paulo. Fantástico aí, Adriano. Adriano, tem uma questão que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que é exatamente esse lado que nós comentamos anteriormente, ou seja, a segurança deixou de ser uma responsabilidade apenas da tecnologia da informação. Nós falamos que, inclusive, executivos e colaboradores precisam estar, de certa forma, envolvidos nesse processo todo. E tem uma linha de raciocínio bastante oportuna, eu gosto muito, inclusive, que é a parte de, vou usar a palavrinha mágica aqui, conscientização e capacitação das pessoas. Na realidade, é uma combinação, né, de treinar, não só essa parte de comportamento das pessoas, né, mas também o lado da pessoa saber mexer no computador, porque tem um lado hoje, principalmente, Adriano, eu queria chamar a atenção nisso, a pandemia trouxe isso para a gente. Nós começamos a trabalhar, de certa forma, nas nossas casas e muitas vezes não tão bem preparados, grandes corporações correndo, botando maior segurança nas pontas e tudo mais. Então, eu queria que você desbravasse um pouquinho esse lado de que medidas tecnológicas a gente tem que pegar, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa parte comportamental, né, o que Legal. precisa ser feito? Eu acho que foi muito bom a sua pergunta, Paulo, muito boa a sua pergunta, né? E eu só vou pegar um gancho aí que você falou, por exemplo, naquele boom da pandemia, né? Todo mundo foi para onde? Para o Zoom. Você se lembra disso lá? Ah, o Zoom, tanto é que as ações do Zoom subiram estrondosamente, né? Imediatamente depois já apareceram problemas no Zoom de vulnerabilidades. As pessoas conseguiam entrar nas salas sem. Por quê? Se abria uma sala e não colocava uma senha. Se abria uma sala e não colocava um múltiplo fator de
de autenticação. Então, assim, por quê? Aquele fator de conscientização não estava tão claro nas pessoas, entendeu, Paulo? Então, o seu ponto é importantíssimo. E eu tenho uma lista que eu acho que é muito importante, né? Do mesmo jeito que a gente fica preocupado quando você vê alguém rondando você perto, é a mesma coisa para o mundo digital. Então, você recebe um e-mail, você recebe uma ligação, você recebe um SMS, você recebe. E quando eu falo você, não é só você CPF, né? É você CNPJ, você lá na corporação. Que muitas vezes ele está usando dos mesmos métodos para você, como aqui na sua casa, lá na corporação. E aí, numa ligação, ele quer, por exemplo, uma foto. Muitas das fugas de informação são através de hoje pelo WhatsApp. Então, você hoje já está colocando regras dentro do WhatsApp para poder melhorar a comunicação. Múltiplo fator de autenticação. O que é isso? Nos nossos WhatsApp, você não tem lá, às vezes, coloca duas senhas? A senha para abrir e depois uma senha que ela aparece. Isso chama múltiplo fator de autenticação. É chato, mas coloque em todos os seus métodos de acesso. No seu Gmail, no seu telefone, quando você... eu não quero pôr senha quando eu ligo o telefone. Assim, isso já não é mais plausível hoje em dia, né? O seu telefone hoje ele virou seu cartão de crédito, virou seu RG, virou seu cartão de débito, virou sua lista de contatos, virou seu WhatsApp. Então, hoje você tem que, quando liberar o seu telefone, não basta mais só a sua senha. Coloca reconhecimento facial, que é uma tecnologia que até pouco tempo atrás, sei lá, anos atrás, não era boa, mas hoje ela é sensacional. Então, reconhecimento facial, múltiplo fator de autenticação, não responder a qualquer e-mail, ligações. Se você receber uma ligação de qualquer instituição pedindo usuário e senha, não existe isso. Estou todo mundo cansado. Ninguém pede. Qual é o seu usuário? Ninguém pede isso, né? Então, aí você fala, Adriano, são pequenas coisas que você vai ajudar lá na sua empresa. Hoje já existem, do mesmo jeito, lembra, Paulo, quando a gente falava muito, né, de treinamento de CIPA, treinamento de segurança, treinamento das indústrias, né, todo mundo aí se preocupar. A maioria das corporações já estão fazendo um trabalho de conscientização de segurança digital. Não compartilhar seus dados. E até com quiz. É muito legal esses treinamentos. Então, você manda lá 10, 15 perguntinhas. O que você faria nisso? O que você faria nisso? Se você não passar, ou não passar no modo de dizer, você vai receber uma mensagenzinha. Olha, sugiro que você faça novamente o treinamento de segurança digital. Então, as empresas já notaram que conscientização faz parte do dia a dia. Não é só com compliance e segurança digital, estão cada vez mais conectados. Governança de dados, eu não queria deixar de passar governança de dados, né? As corporações, elas sempre se preocuparam, mas agora, governança do dado da multa. Então, se você hoje, de uma forma ou de outra, compartilhar uma informação privilegiada ou sensível, ou do seu colaborador, é só do seu cliente? Não. Você pega toda a sua base de colaborador e manda para uma assistência médica para ela cotar. Se você não tiver um consentimento, se você não tiver toda uma base legal te sustentando, você está infringindo uma regra, né? E a regra aí colocaram uma multa em cima disso. A multa é questionável, tem um monte de coisas acontecendo, mas tudo isso é muito importante. É por isso que eu volto naquela frase anterior, do bloco anterior. Check. Tudo na vida hoje, a gente não faz o check quando entra no carro. Você liga o carro, vê se tem água, gasolina e todos os seus procedimentos. Segurança digital tem que estar no seu cheque diário, para você estar atento a tudo. Às vezes é uma pessoa que te pede o seu celular emprestado. Eu já vi um golpe disso. Eu estou aqui, será que você pode me emprestar o seu celular? Quando você empresta o celular para ele fazer, o que ele está fazendo? Ele está mandando todo o seu grupo de WhatsApp, está te informando uma série de informações confidenciais do seu celular
por uma outra quadrilha e aí você está com seus dados novamente perdidos. Então, cuidado. Não é para ficar, como que a gente vai falar, Paulo? Não é para ficar neurótico. Desesperado, né? Desesperado, que do jeito que eu falo, parece que as pessoas, pô, Adriano, então eu vou desligar tudo. Não, não é para fazer isso. Mas não adianta. A facilidade trouxe uma responsabilidade, Paulo. Hoje, você sai de casa, eu particularmente saio de casa com meu celular só. Já não saio mais com a minha carteira. Só que isso me trouxe uma responsabilidade. Autenticação dupla, reconhecimento facial, cuidado, não deixar meu celular em qualquer lugar e assim por diante. E eu faço a mesma coisa na minha empresa, até porque eu estou numa empresa que está vendendo isso, que está comercializando isso, e a gente faz isso. Descanso de tela. Lembra que antigamente, não precisa de descanso de tela, não precisa de bloqueio de tela. Todas essas coisas parecem básicas, mas são importantes no dia a dia, tá, Paulo? Não, e tem um aspecto interessante acontecendo hoje em dia, o pessoal está roubando o celular quando você está falando ao celular, né? Isso significa o seguinte, que ele está desbloqueado. Exatamente. Então esse é um cuidado que nós precisamos ter, principalmente quando nós estamos utilizando o celular em lugares públicos, né? Ou seja, falando em lugares públicos, prestar muita atenção sobre isso. Você falou aí sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção aos Dados, e uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado também é aqueles sites, né? Tem uma quantidade de sites, às vezes nós ficamos curiosos e nós vamos lá, fazemos a nossa inscrição, deixamos o nosso e-mail, né? CPF, damos uma série de informações, né? Nosso número de celular e tal, e muitas vezes nós não sabemos para que aquela pessoa vai utilizar, mesmo ela dizendo ali, né, que os dados não serão compartilhados, tal, então, ou seja, isso está escrito, não significa que não vai compartilhar, né? Embora a regra, a lei seja essa, nós precisamos tomar muito cuidado, os sites, as fontes, né, que nós utilizamos aí. Adriano, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa fantástica realmente, agradeço muito a sua participação. Quer deixar mais alguma dica, Adriano? Não, eu acho que, assim, importante, que eu acho que também é um cheque também muito importante, né? Nunca compartilhe senha, aquele assunto que a gente sempre falou, né? Nunca compartilhe suas senhas com ninguém, não tem as mesmas senhas para tudo que você faz, a gente tem aquela mania de colocar todas as senhas iguais para tudo, porque se você vaza uma informação, ela pode para tudo. Do outro lado, né, falando positivamente, eu vejo que os executivos, as empresas cada vez estão mais atentas à segurança e elas precisam mesmo estar atentas, que é muito legal. Então, agradeço o tempo, agradeço o papo. A gente poderia ficar aqui horas a fio, né, Paulo? Horas a fio, falando de segurança, mas foi só uma pílula. A gente pode fazer aí várias outras sessões. Vai ser um prazer sempre estar com você, viu, Paulo? Legal, Adriano. Uma dica aqui para o pessoal também, eu estava lendo outro dia uma entrevista, né? Aliás, um artigo sobre senhas, né? Senha mais utilizada continua sendo 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, não use 1, 2, 3, 4, 5, porque é facilmente identificável. Adriano, meu caro, ao infinito e além, gratidão enorme, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Abração. Gratidão. Tchau, tchau. Prazer. A gente se fala, Paulo. Abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Ao infinito e... Amém!